fundador do Colégio São Luís. E agora a gente está em contato com o teólogo e professor no programa de Ciência da Religião da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, professor João Décio Passo. Professor, bom dia. Queria repetir a pergunta que fiz para o padre Contieri para o senhor e perguntar para o senhor o que significou o pontificado de Francisco I, na sua opinião. Bom dia. Muito bom dia. Papa Francisco, como ficou muito bem conhecido e adequadamente conhecido, é um Papa da Igreja. Papa Francisco assume o pontificado numa igreja em profunda crise, numa crise ocasionada por razões administrativas, por escândalos de abusos sexuais, e numa igreja que tinha passado pela renúncia de um Papa, um fato inédito na história do papado. E Francisco entra, portanto, com uma missão de reformar. E ele leva às últimas consequências esta missão de reformador, seja numa reforma do pensamento, seja numa reforma da disciplina da igreja, numa reforma dos quadros e da própria organização da Cúria Romana, e também uma reforma no pensamento social da igreja. Francisco deu um passo adiante naquilo que é chamado de doutrina social da igreja. Portanto, este Papa reformador, ele deixa, sem dúvida nenhuma, um legado de um novo jeito de ser Papa e um novo jeito de ensinar dentro da Igreja Católica. Professor, bom dia. Aqui é o Danilo Gobato. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, nessa cobertura de fôlego, nessa cobertura especial. Queria entender do senhor, professor, que, claro, o papado, né, de Francisco focou ali nas periferias, nos mais pobres, nos jovens, nos idosos, e fez a igreja ficar mais latino-americana, mais africana, mais asiática. A igreja que sempre teve ali uma relação com a Europa, sempre foi muito europeia, né? Não à toa a gente pode ver ali no retrospecto dos papas, não é? Muitos europeus, não é? A partir de agora, hein, professor, como que fica essa questão? A gente tem aqui algumas listas, não é, que vão saindo de veículos especializados na cobertura do Vaticano e que trazem alguns nomes, né? Pelo menos 6 nomes que têm se repetido aí nessas listas desses veículos especializados, como eu disse, não é? E não aparece, pelo menos, nenhum brasileiro ou latino-americano, não é? A gente pode observar aqui nomes da Suécia, da Itália, da França, da Hungria, da Holanda, da Suíça, não é? Gostaria de entender, professor, como que vai agora, então, a expectativa aí daqui para frente. É isso, exatamente, mais europeus, né? Alguma surpresa para a próxima escolha, professor, você acredita? Acho que perdemos aqui o contato, será? Alô, olha, não, estou te ouvindo. Oi, professor. Então, eu acho que poderemos ter surpresa. Existe uma brincadeira que diz assim, que todo mundo que entra Papa sai cardeal do conclave. Então é claro que agora começam as listas de aposta dos papáveis. Vamos lembrar que o Papa Francisco não constava das listas de aposta quando ele foi eleito. Agora, o fato é o seguinte, assim como a igreja não é mais a mesma depois de Francisco, o papado não é mais o mesmo depois de Francisco, a gente poderia dizer que também o conclave não será mais o mesmo. Francisco, ele, dentro dos seus projetos de reforma, ele de fato fez uma grande mudança no colégio de cardeais. A ideia de que a igreja tinha que ir para as periferias, ele aplicou também na hora da escolha dos cardeais. Então ele fez muitos cardeais da periferia do mundo, de forma que não dá mais para a gente fazer previsões dentro de uma perspectiva, vamos chamar de eurocêntrica, que normalmente é o que acaba ocorrendo. Então se faz apostas pensando muito a partir da Europa. Olha, eu acho que essa fase eurocêntrica,
ela de fato já está superada. No mínimo, nós teremos um conclave difícil, um conclave mais plural, nesse sentido mais complexo. E eu acho que é com esse conclave que nós teremos que contar a partir de agora, com cardeais de perfis diferenciados e que vêm da periferia do mundo com os problemas próprios da periferia do mundo. Professor João Décio Passos, teólogo, professor de um programa de ciência da religião da PUC, queria perguntar para o senhor como é que é esse conclave. O senhor pode contar para a gente, por favor? Ele é misterioso, né? O conclave, ele é feito de portas abertas, de portas fechadas. Você tem... Professor, aqui... só um instantinho, por favor. Claro, professor. Professor hoje recebeu ali algum chamado. Então, o conclave, o que ocorre normalmente? Antes do conclave, tem as congregações que preparam o conclave. O que são as congregações? Os cardeais se reúnem para conversar sobre a igreja, as urgências da igreja, a necessidade da igreja, e, obviamente isso pensando já no perfil do novo Papa. Então, após as exéquias, o velório, o sepultamento, entra nessa fase das congregações. Após as congregações, então, tem a sessão fechada. Conclave quer dizer exatamente isso, né? Com chave. A sala é fechada com chave. Então, aí sim, os cardeais se reúnem e começam, então, as votações. E que, de escrutínio em escrutínio, até que atinja a maioria, eles escolhem o novo Papa. E esse Papa tem que ter 70% dos votos, é isso? Isso. E a votação é secreta? Oi? A votação é secreta. Secreto. Então, aliás, os cardeais têm que jurar segredo na hora que começa o conclave. Então, jura segredo e aí os cardeais vão votando e até que atinja o quórum necessário para a escolha do Papa. Quer dizer que várias votações podem acontecer, é por isso que o conclave leva vários dias. Várias votações podem acontecer, pode levar vários dias para a escolha do Papa. Às vezes o consenso vai mais rápido, né? E consegue eleger no segundo dia, né? No primeiro dia raramente se consegue o consenso, né? Mas aí de segundo dia para frente pode 3 dias, até 4 dias trancados e buscando consenso em torno do novo Papa. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com João Décio Passos, teólogo, professor do programa de Ciência da Religião da PUC, nessa cobertura especial sobre a morte do Papa Francisco, que nos deixou aos 88 anos. O professor João Décio Passos nos ajudando aqui a entender um pouco da importância do legado, não é? Das marcas que deixou, as marcas profundas aí do papado de Francisco. Obrigado, professor, pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Boa semana, hein? Obrigado. Bom dia.